1 Samuel. Além do relaxamento evidente de Eli, vemos que os filhos dele eram maus e não conheciam ao Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. À luz disto, o contraste entre o versículo 17 e o versículo 18 chama a nossa atenção. Veja como o amor e dedicação que Ana tinha ao criar Samuel até que o desmamou. Depois disto, ela o levou ao templo onde Eli e, sem dúvida, outros cuidaram dele. Já em 1 Samuel capítulo 2, versículo 11, lemos que o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. A mãe bem sabia das deficiências deste homem, mas confiou em Deus pela conservação do seu filho. Vemos algo semelhante quando a mãe de Moisés tinha que entregá-lo à filha de Faraó, Êxodo capítulo 2, versículo 10. Estas duas mulheres piedosas fizeram o que puderam enquanto os filhos estavam com elas e depois confiaram em Deus pela conservação deles, e Deus honrou a sua fé. Sempre chega a hora quando nossos filhos partem do bom ambiente do lar cristão. A influência da mãe e do pai, bem como a orientação dada, pode ser uma ferramenta na mão de Deus para guiá-los, mesmo em ambientes desfavoráveis. Além do relaxamento evidente de Eli, vemos que os filhos dele eram maus e não conheciam ao Senhor. À luz de tudo isto, fazemos notar os versículos 17 e 18 do capítulo 2. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor. Está falando dos filhos de Eli. E no versículo 18, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo. Samuel vivia cônscio de que os olhos do Senhor estavam sobre ele e procurou fazer o que seria agradável ao Senhor. O progresso dele continuou, porque em versículo 21 lemos que Samuel crescia diante do Senhor. O mesmo se diz novamente no versículo 26, com o acréscimo que fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. É evidente que o crescimento espiritual era a coisa mais importante em sua vida. Não vacilamos em dizer para todos os crentes que o crescimento espiritual é o aspecto mais importante de suas vidas. Cada ouvinte pode se perguntar: que progresso tenho feito na área do conhecimento da Palavra de Deus ou na promoção de santidade e semelhança a Cristo na minha vida? Que progresso tenho feito na área da oração e no desenvolvimento do dom que Deus me deu? Muitos crentes crescem um pouco nos primeiros meses ou anos de salvação, mas depois as coisas desta vida invadem cada vez mais o tempo e, quem sabe, a oração, e daí o progresso espiritual diminui quando não para totalmente. E quem sabe, o plano que Deus tinha para aquela vida acaba não se realizando. Isto pode conduzir a um grande arrependimento nos anos finais da vida e certamente o fará diante do tribunal de Cristo. Algo do propósito de Deus para a vida de Samuel vem à tona em capítulo 3. Versículo 1 diz: a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Esta situação ia mudar agora devido ao preparo de Samuel, pois ainda neste capítulo lemos que veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Esta sim é visão manifesta. É verdade que um homem de Deus trouxe a palavra do Senhor a Eli em capítulo 2, versículos 27 a 30, mas isto parece aquém da divina manifestação a Samuel neste capítulo. Veja o comentário no capítulo 3, versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Observamos que o Senhor chamou Samuel 3 vezes, versículos 4, 6 e 8.
Samuel se enganou e achou que era Eli que o chamava. Foi se apresentar a ele cada vez. Alguém podia comentar que cabia a Samuel reconhecer a voz do Senhor e que o Senhor não tinha obrigação de chamá-lo pela segunda vez, muito menos pela terceira e a quarta. Mas não é assim que o Senhor trata com o moço que quer servi-lo. Fica bem declarado neste caso que o Senhor entende as dificuldades do jovem servo e usa de paciência com ele. Ele entende que ninguém já sabe tudo ao ser salvo. Observamos o que diz o Salmo 103, versículos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Orientado por Eli a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, se o Senhor o chamasse outra vez, Samuel se deita na espera. Como indicado já, a quarta chamada veio, mas com certa diferença. Primeiro, diz que o Senhor veio e ali esteve. Versículo 10. Samuel se encontrou na presença do Senhor. Que momento inesquecível. Segundo, esta vez o Senhor usou a forma dupla ao chamá-lo Samuel, Samuel. Sem dúvida, esta hora era muito preciosa para Samuel. Não há nada tão abençoado para um crente como momentos na presença de Deus. Há prazeres ali que não existem em outro ambiente qualquer. Algum ouvinte pode comentar que Deus não se manifesta a nós como fez a certos homens no Antigo Testamento. Está certo, mas o salvo que tem o hábito de tirar tempo a sós com Deus pode desfrutar de momentos de céu na terra. E sem dúvida, tais momentos deixam marcas no caráter daquele crente. Vamos observar a chamada dupla, Samuel, Samuel. É somente o Senhor Deus ou o Senhor Jesus que usa a chamada dupla na Bíblia. É dirigida a 7 pessoas e uma cidade. Colocamos numa categoria à parte o apelo do Senhor Jesus Cristo quando na cruz clamou Eli, Eli, em Mateus capítulo 27, versículo 46. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 22, versículo 11, Abraão, Abraão. Gênesis 46, versículo 2, Jacó, Jacó. Êxodo capítulo 3, versículo 4, Moisés, Moisés. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, Samuel, Samuel. Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém. Lucas capítulo 10, versículo 41, Marta, Marta. Lucas 22, versículo 31, Simão, Simão. E Atos capítulo 9, versículo 4, Saulo, Saulo. A chamada dupla traz o conceito de algo de grande importância ou de extrema urgência. Observamos que em sua resposta Samuel deixou fora a palavra Senhor, dizendo apenas: fala que o teu servo ouve. A palavra traduzida Senhor é realmente o nome Jeová. Sua mãe lhe teria ensinado a sempre prestar reverência ao nome de Jeová. Os judeus evitavam pronunciá-lo em conversa cotidiana. Talvez já estamos vendo um fator importante na vida deste rapaz, uma profunda reverência para com o Senhor Jeová. Alguém pode estranhar que um homem tão jovem tenha recebido uma mensagem tão acusadora para o sumo sacerdote tão idoso, mas isto se explica pela missão designada por Deus para ele. Seria um profeta que muitas vezes teria de trazer de Deus mensagens duras para o povo. Já no início, o Senhor o encaminha nos deveres de profeta. Ele teria de declarar com exatidão a palavra do Senhor, sem olhar para quem. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, lemos que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em chão. A atuação de Deus, desta maneira, em sua vida não deixou dúvida entre o povo.
Já havia em seu meio um profeta do Senhor? Podemos perguntar quais são os sinais, até mesmo em nossos dias, de que Deus está com o homem desta maneira especial? Sem dúvida, o sinal seria discernido no peso e autoridade de suas palavras, amparados pelo exemplo de sua vida. Que tenhamos tais homens em medida cada vez mais crescente. Samuel foi chamado a servir a Deus em dias muito difíceis. Deus visitou a família de Eli em juízo. A arca de Deus foi levada pelos filisteus. Ela foi recuperada e ficou guardada na casa de Abinadab, 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Mas, após 20 anos, o povo começou a se conscientizar de seu afastamento sério de Deus. Não há dúvida, afastar-se de Deus pode acontecer em pouco tempo, mas a recuperação geralmente demora muito. Não é que tenha de ser assim, mas tal é o ser humano, mesmo salvo. Samuel colocou o custo da recuperação perante o povo. Teriam de tirar os deuses estranhos e preparar o coração ao Senhor. Recuperação sempre tem um preço. Há maus costumes para serem eliminados, etc. Observamos as palavras do versículo 5. E eu orarei por vós ao Senhor. Esta oração estava prestes a ser atendida. Os filhos de Israel estavam congregados em Mispá. Subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel temeram e apelaram para que Samuel não cessasse de clamar ao Senhor. Lemos que o Senhor trovejou aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Lemos em 1 Samuel capítulo 7, versículo 15, que Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. No livro dos Juízes, o povo de Israel estava debaixo da administração dos juízes. Samuel era o último juiz. Não seria certo dizer que ele era o primeiro profeta, mas, com ele, a era dos profetas ganhou ímpeto em Israel. Ficando mais velho, Samuel enfrentou dias difíceis. Seus filhos não andaram nos caminhos dele, 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, e de repente, um dia, os anciãos de Israel se aproximaram dele. O que é que estava em pauta? Acusando a idade avançada dele, bem como as irregularidades praticadas pelos seus filhos. Pediram o rei para reinar sobre eles, como o tem todas as nações. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. Não é difícil de imaginar os sentimentos deste grande servo de Deus para quem a nação devia tanto. Não o queriam mais. Mas lemos que Samuel orou ao Senhor. Isto era seu recurso em todas as horas. Bendita a mãe que deixou para ele tantas provas dos grandes resultados que podem advir da oração. Logo em seguida veio a ele a voz de consolação do Senhor. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disseram. Pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Versículo 7. Embora sua tristeza fosse grande, estas palavras faladas pelo Senhor devem ter sido um grande conforto. Em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, Samuel ungiu Saul como rei sobre Israel. Embora tivesse algumas vitórias no começo, Saul era uma decepção. Em 1 Samuel capítulo 15, versículos 10 a 11, lemos: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O grande servo de Deus novamente enfrenta uma decepção na obra de Deus. Mais uma vez, vemos como ele partiu para o recurso na oração. O servo de Deus, que pensa que seus últimos dias serão de grande tranquilidade, pode estar muito enganado.
A idade e a longa experiência não trazem isenção de grandes decepções ou até mesmo de rejeição? Com o desapontamento causado por Saul, Samuel bem pôde ter pensado: aonde vamos daqui? Nunca mais posso me animar a ungir um rei sobre esta nação? Mas o Senhor se dirigiu a ele. Ele tem a solução na obra de Deus quando nós não vemos nenhuma saída. Veja o plano dele. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Ache o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Assim ainda, em capítulo 16, versículo 13, vemos Davi ungido como futuro rei sobre Israel. Deste grande rei viria um descendente em quem se cumpririam as palavras de Lucas capítulo 1, versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reinado de Saul fracassou, mas depois Samuel ungiu um rei cujo reino se estenderia para sempre. E deve-se dizer, ao concluir, que o mesmo Samuel, embora nunca visse Davi entronizado, deu-lhe grande apoio nas horas mais difíceis de sua juventude. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18.